Pois bem, mas eu gostei de ti imediatamente, quando ele te disse que eu tinha dito que ele devia... Tu devias... que nós devíamos ficar. Bem, não foi depois disso. Eu só... Não é mesmo muito bom. Warren Beatty tem 88 anos e finalmente quebra o silêncio de décadas. Tem sido a lenda mais reservada de Hollywood. Namorou com mais de 12 mil mulheres, casou apenas uma vez e manteve os seus maiores arrependimentos fechados a 7 chaves. Mas agora, numa rara confissão, nomeou esta mulher. Ele não consegue esquecer. Não é a mulher dele. Não é Madonna, nem Diane Keaton. A resposta vai chocá-lo. Esta mulher partiu-lhe do coração em 1974 e mudou a sua vida para sempre. Hoje revelamos quem ela é e por que é que ele ainda a apelida de seu maior erro. Warren Beatty nasceu a 30 de março de 1937 em Richmond, Virgínia. Nascido Henry Warren Beatty, o seu lar era unido e profundamente enraizado na fé batista, o que moldou o sentido de ordem da família, mesmo com as constantes mudanças de cidade. A sua mãe, Kathleen, lecionava teatro numa escola secundária e mantinha a casa repleta de histórias, diálogos e ensaios. Dirigia frequentemente peças escolares e a sua energia, orientada para o teatro, deixou uma marca silenciosa no seu filho. O seu pai, Ira, era psicólogo e educador. Sério e metódico, mudou-se com a família por Richmond, Norfolk e finalmente Arlington. Os seus avós, também educadores da Nova Escócia, trouxeram um ritmo diferente às suas vidas. Esta família complexa misturava disciplina, livros e ocasionais explosões de criatividade. Quando Warren aprendeu a andar, a ideia de se apresentar já o rondava. Ele não era o barulhento. Ele observava, ouvia e imitava. Em menino, passava horas a copiar. Milton Berle e Al Jolson fazia-o nos cantos longe da vista de todos, construindo personagens sem público. As mudanças da família tornaram-no flexível. Cada nova escola aperfeiçoava a sua capacidade de ler o ambiente. Mas, onde quer que estivessem, ele mantinha-se reservado, agarrando-se firmemente a este mundo particular de imitações. O relançamento de Núpcias de Filadélfia, em 1950, impactou-o profundamente. Não era apenas um filme. Era um sinal de que o futuro começaria a formar-se na Washington Lee High School em Arlington. Mudou de rumo, o futebol americano tornou-se a sua válvula de escape. E no último ano do liceu, era o quarterback estrela, liderando a sua equipa para vitórias que enchiam as bancadas de aplausos. Foi presidente de turma e tinha as notas para o comprovar. Mas mesmo com 10 bolsas de estudo para jogar futebol americano, oferecidas pelas universidades, ele estava a olhar para outro lado. A sua irmã, Shirley MacLaine, já brilhava na Broadway e os holofotes dela faziam-no questionar tudo. Recusou todas as ofertas. Abandonou o futebol americano quando todos pensavam que se tornaria profissional. Ele queria algo diferente, algo mais inatingível. Em 1954, matriculou-se na Universidade de Northwestern. Ingressou na fraternidade Sigma Chi e frequentou artes liberais, mas não se adaptou. A estrutura frustrava-o. Durou apenas um ano antes de sair em 1955. A representação atraía-o mais. Passava os verões a trabalhar no Teatro Nacional em Washington, D.C., como assistente de palco, aprendendo a arte nos bastidores. O seu pai, apesar de ter um doutoramento, não o impediu. Certa vez disse a Warren que talvez abandonar a faculdade fosse um sinal de que estava destinado a fazer alguma coisa. Warren regressou brevemente a Northwestern em 1956 apenas para se apresentar num espetáculo no campus. Mas sabia que a sua sala de aula estava noutro lugar, e esse outro lugar era Nova York. Aos 18 anos, mudou-se para um pequeno apartamento no West Side e sobreviveu com sanduíches de manteiga de amendoim e muita garra. Estudou com Stella Adler, mas precisava de dinheiro para se manter. Lavou pratos, tocou piano em bares de baixa categoria em Long Island e chegou a trabalhar nos túneis de Manhattan como operário da construção civil. Cada trabalho era uma lição. Cada turno tornava-o mais perspicaz. Aos 22 anos, conseguiu o seu primeiro papel a sério na TV. Tudo aconteceu muito rápido. Começou no Studio One a interpretar um figurante em The Night America Trembled, que foi transmitido em direto a 9 de setembro de 1957,
com apenas 19 anos. Era um papel pequeno, mas o Studio One tinha poder. Lançou carreiras de nomes como James Dean e Grace Kelly. Logo a seguir, vieram o teatro para a televisão, o Playhouse 90, e em 1959 já aparecia em The Many Loves of Dobie Gillis. Estes primeiros trabalhos não eram apenas para preencher espaço. Eram fruto da memória muscular, combinada com apresentações em peças de teatro de verão. Ajudaram-no a entender o ritmo, a cadência e a presença. Em 1958, Beatty entrou em cena em A Loss of Roses. A peça não durou muito tempo, mas a sua prestação chamou a atenção do encenador Joshua Logan, que providenciou um teste de ecrã na MGM. Em 1959, a MGM assinou com Beatty um contrato de 7 anos por $1.000 por semana. Tinha apenas 22 anos nesse mesmo ano. Conheceu Joan Collins durante as filmagens de A Primavera Romana, da Sra. Stone. Começaram a namorar, e Beatty fez as malas para ir para Hollywood. O contrato não era apenas um salário, foi uma aposta. Ele estava em todo o seu esplendor na relva em 1961, a sua estreia no cinema. Interpretou Bud Stamper, ao lado de Natalie Wood. O papel não era simples, e ele também não. Lutou com o realizador Elia Kazan pelo argumento, exigindo mais realismo e emoções mais profundas. Pediu reescritas de cenas segundas e até terceiras tomadas. Não tinha medo de ultrapassar limites. Os críticos chamavam-lhe controlador, viam alguém em busca da verdade. O filme passado no Kansas, dos anos 20, explorava o amor adolescente e a saúde mental. Beatty recusou-se a torná-lo superficial. Queria honestidade. Depois veio uma escolha que definiria o seu percurso em 1963. Beatty recusou o papel principal em PT-100, Irnove, a história dos atos heróicos de JFK na guerra. Era um sucesso garantido, mas Beatty não se deixou levar pelo patriotismo ou pelo potencial de bilheteira. Em vez disso, escolheu entregar-se completamente, interpretando um andarilho num filme que a crítica adorou, mas o público ignorou. Este tornou-se o seu padrão. Ele não procurava sucessos de bilheteira. Procurou papéis que o desafiassem. Este mesmo espírito acompanhou-o em Lilith, em 1964, onde interpretou um funcionário de um hospício, improvisando e entregando-se completamente à experiência. Pesquisava psicologia à noite, mantinha-se na personagem, nos bastidores, e alimentou rumores de um caso com a colega de elenco, Kim Hunter. Nunca confirmou o caso, mas os rumores persistiram. As pessoas começaram a vê-lo não apenas como um ator talentoso, mas como alguém que confundia a linha entre a vida e o papel. Depois veio A Primavera Romana, da Sra. Stone, em 1961, onde interpretou um gigolô sedutor ao lado de Vivien Leigh. Nos bastidores, as coisas tornaram-se mais negras. Leigh, lutando contra a doença bipolar, envolveu-se com Beatty mais tarde. Admitiu sentir culpa pelo que aconteceu. Disse que ela estava vulnerável e que não soube lidar com a situação. A saúde de Leigh deteriorou-se após o filme, e as suas hospitalizações aumentaram. O charme de Beatty, frequentemente elogiado no ecrã, começou a mostrar o seu lado negativo fora dele em 1966. Durante as filmagens de Promete-lhe Qualquer Coisa, Beatty entrou em conflito com o realizador Arthur Hiller. Reescreveu as suas falas, ignorou as dicas e atrasou a produção em quase 3 semanas. Também mantinha um caso com a coestrela Leslie Caron, que o considerava magnético. Mas exaustos, os membros da equipa queixavam-se do caos. Beatty era encantador e brilhante, mas exaustivo. Ele não era apenas o galã. Ele era a tempestade que acompanhava a sua relação com Natalie Wood, que começou em 1959 e terminou em 1962, depois de ela ter descoberto as suas investidas com Joan Collins. Ela ficou devastada. Amigos disseram que ela chegou a gritar que ele era tudo para ela. Em 1962, terá tentado suicidar-se quando Beatty tentou convencê-la a protagonizar Bonnie e Clyde. Ela aceitou, mas descreveu-se como se sentisse encurralada por ele. O seu passado pessoal transpareceu na obra, acrescentando tensão a uma história já de si sombria. Os mexericos
perseguiram-nos por anos. Em 1963, recebeu uma proposta para entrar em Um Estranho no Ninho, mas recusou. Não queria ser visto apenas como mais um rebelde. Fez Mickey One em 1965, um filme experimental, onde interpretou um comediante paranoico. Levou a performance de método ao extremo, mantendo-se na personagem. Mesmo quando as câmeras não estavam a filmar, os membros da equipa disseram que ele mal falava, isolava-se e perturbava as pessoas. O filme fracassou, mas a sua prestação assombrou os críticos. Hollywood já não sabia o que fazer com ele. Em 1967, conheceu Julie Christie durante as filmagens de McCabe and Mrs. Miller escalou-a como seu par romântico e apaixonou-se por ela fora do ecrã. O seu relacionamento durou 7 anos, repleto de amor, traições e reconciliações. Pediu-a em casamento mais do que uma vez, mas continuou a sair com outras mulheres, incluindo Goldie Hawn. Christie disse uma vez que ele foi o amor da sua vida, mas também a fonte da sua dor mais profunda. As revistas publicavam cada passo do casal, términos e reconciliações. A vida nos anos 80. Tal como nos seus filmes, não conseguia separar a paixão do drama. Em Bonnie and Clyde, de 1967, o estúdio pagou-lhe apenas 40% da receita de bilheteira, em vez de um valor fixo, porque achavam que o filme seria um fracasso. Detestavam a violência, a sexualidade, o argumento e a inspiração da nouvelle vague francesa. Mas Batty manteve-se firme. O resultado foi um filme de 2,5 milhões de dólares, que arrecadou mais de 70 milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se um dos filmes mais rentáveis da sua época. O clímax sangrento do filme foi costurado com mais de 50 cortes em menos de 1 minuto. Dee Allen lutou por aquele final. Ela saiu da sala de montagem 2 vezes por causa dele. Mas Arthur Penn não cedeu. Aquele tiroteio mudou tudo. Destruiu o antigo sistema de Hollywood e abriu as portas à nova vaga de Hollywood. Beatty não era apenas o ator principal, foi o produtor, a força criativa e o ousado que fez tudo acontecer, o que lhe valeu a sua primeira nomeação para os Oscars nos bastidores. A constituição do elenco também não foi fácil. Natalie recusou o papel de Bonnie por causa do seu historial com Beatty. Jane Fonda e Carol Lindley foram consideradas. Tuesday Weld desistiu após engravidar, o que deixou Faye Dunaway como uma novata, que implorou por uma reunião com Arthur Penn. Beatty não a queria no elenco, até ver o que ela era capaz de fazer. Lutou muito para ser levada a sério, e a sua prestação tornou o filme inesquecível, valendo-lhe uma nomeação para os Oscars e lançando-a para o estrelato. Enquanto isso, as tensões fora dos ecrãs aumentavam. Batty começou a namorar com a atriz francesa Michelle Philippe durante a digressão promocional do filme. A sua morte repentina num acidente de carro em 1977 deixou-o abalado. Tinha apenas 28 anos. O luto acompanhou-o por muito tempo. Mais tarde, admitiu que isso o perseguiu e aprofundou a sua culpa enquanto oscilava entre relacionamentos. O filme também ignorou o Código Hays, o antigo livro de regras da censura Bonnie a acariciar a arma de Clyde. Os assaltos violentos, o final sangrento. Tudo isto fez com que os críticos protestassem veementemente. Alguns disseram que era pornográfico. Beatty defendeu-o em entrevistas alegando que captava a inquietação dos anos 60. Mas nos bastidores, utilizava leituras de guiões noturnas para se aproximar de Dunaway e outros. A controvérsia pública do filme só aumentou a pressão que já se acumulava em torno da sua vida privada. Apenas alguns anos depois, em 1970, aceitou o papel principal no único projeto em exibição. Ganhou $750 mil, enquanto Elizabeth Taylor recebeu $125 milhões. As filmagens decorreram em Paris apenas porque Taylor queria estar perto de Richard Burton. A rodagem, que durou 86 dias, arrastou-se por mais 10 dias no Nevada. Insistia em refilmagens, obcecado com as interações de Taylor
e paranoico com a possibilidade de Burton estar a interferir. Mas o filme foi um fracasso, arrecadando apenas 4,5 milhões de dólares, quando precisava de 19,3 milhões de dólares para se pagar a si próprio, resultando num prejuízo de 7,5 milhões de dólares para a 20th Century Fox após este fiasco. Afastou-se do cinema para apoiar a campanha presidencial de George McGovern em 1972. Quando regressou, foi com A Visão Paralaxe em 1974, impulsionado pela raiva contra Nixon e o escândalo Watergate. Baby mergulhou num thriller político que confundia a linha entre facto e ficção, apresentando imagens reais do escândalo Watergate. Mas a meio da produção, Baby despediu o realizador Alan Pakula e assumiu o controle. A equipa ficou atônita e o lançamento foi adiado. O filme chegou aos cinemas em junho de 1974, precisamente quando Watergate atingiu o seu ponto de ebulição. Os críticos ficaram perturbados com o tom, mas a paranoia manteve-se com o público. A decisão de Baby de assumir o controle tornou-se uma marca permanente no projeto. A seguir veio Shampoo, em 1975, no qual Baby interpretou um cabeleireiro ninfomaníaco, basicamente um reflexo de si mesmo. Escalou Julie Christie, a sua ex, e Michelle Phillips, a sua então namorada. Tentou seduzir Carrie Fisher, de 16 anos, durante as filmagens, e mais tarde gabou-se disso. Ela disse que ele a rejeitou, e ele alegou que ela ficou desapontada. O set era um caos, com dramas da vida real a infiltrarem-se no guião. Todos observavam todos, o embaraço não era atuação. Em 1978, o mundo de Baby estava a fechar-se sobre si mesmo. Heaven Can Wait tornou-se a sua próxima grande aposta. O filme de fantasia custou 20 milhões de dólares, com elaboradas cenas de futebol americano e cenários construídos à medida. Baby co-realizou o filme com Buck Henry, mas reescreveu 70% do argumento sem o avisar. O Henry ficou furioso. Disse que sentiu como se Baby tivesse sequestrado o filme. Ainda assim, o filme tornou-se um sucesso e recebeu 4 nomeações para os Oscars. Mas a relação de trabalho entre ambos nunca recuperou. No início dos anos 80, Baby estava totalmente focado em Reds. Era a sua obsessão desde o início dos anos 70. Pesquisou a vida de John Reed com uma intensidade que poucos atores ousaram igualar. Entrevistou mais de 100 pessoas em toda a URSS para acertar na representação. Esta obsessão atrasou a produção durante anos. O orçamento inflou para 32 milhões de dólares. Vendeu a sua mansão em Beverly Hills só para manter o filme em andamento. Filmou-o em 4 países, usou mais de 200 personagens com falas e recusou-se a cortar um único minuto dos 195 minutos de duração. Figurantes revoltaram-se por causa do pagamento. Exigiu 80 planos dos atores e deixou a câmera rodar muito além dos limites. Dos Oscars, ganhou o prêmio de melhor realizador, mas agradeceu a Julie Christie, chamando-lhe o amor da sua vida, em frente à sua mulher, Annette Bening. O filme recebeu 12 nomeações, mas perdeu o prêmio de melhor filme para Carruagens de Fogo. Até Jack Nicholson quase desistiu durante o caos das filmagens de Reds. Baby e Diane Keaton mantinham um relacionamento que começou em 1976. Interpretou Louise Bryan, a parceira de John Reed, na vida real. A química entre eles brilhava no ecrã, mas fora das câmaras, as coisas estavam a desmoronar-se. Keaton descobriu que estava a trair novamente com Julie Christie. O relacionamento de 5 anos terminou antes da estreia do filme. Mais tarde, ela disse que foi agridoce e emocionante, mas doloroso, e o alegado caso de Baby com Goldie Hawn não ajudou. Encontrou cartas de amor no seu trailer, e o ambiente no set ficou tenso. Maureen Stapleton, que ganhou o prêmio de melhor atriz secundária, irritou-se com ele após inúmeras tomadas gritando que não era uma máquina. Ainda assim, Reds arrecadou 40 milhões de dólares em todo o mundo, um dos maiores sucessos de bilheteira de 1981. A sua mensagem de esquerda teve um grande impacto, ecoando a candidatura política falhada de Baby com McGovern em 1972. Incorporou a sua visão política na história e vestiu o caos como uma armadura. Em 1990, Baby virou-se para Dick Tracy, outro projeto gigantesco. Custou
47 milhões de dólares a ser feito, e mais 54 milhões de dólares só para marketing. Escolheu Madonna para o papel de Breathless Mahoney e seduziu-a durante os testes. A comunicação social explodiu, os rumores espalharam-se. Al Pacino confrontou-o no set. Toda a produção parecia uma zona de guerra. A pressão do estúdio era elevada, e as promoções incluíam concursos com o número 900 que davam carros antigos como prêmio. Angariou mais de 100 milhões de dólares, mas o seu legado ficou manchado por dramas sensacionalistas. Um ano depois veio. Bugsy e Beatty apaixonaram-se por Annette Bening. Ele pediu-a em casamento no terceiro dia de filmagens. Tiveram 4 filhos, entre 1992 e 1999. Mas, mesmo assim, fantasmas do passado dele assombravam a relação. Disse a Bening que a química entre ambos não se comparava de todo à que ele tinha com Julie Christie. Recusou o papel em O Padrinho em 1972 para interpretar Bugsy Siegel. Para se preparar, conheceu gangsters a sério e estudou a visão de Siegel para Las Vegas. Esta paixão levou Bugsy a receber 10 nomeações para os Oscars e deu a Beatty um novo capítulo casamento e filhos. Mas as fissuras ainda eram visíveis. Em 1998, Bulworth tornou-se a sua obra mais controversa até então. Era uma sátira política envolta em hip-hop. A NEA e a ACP criticaram-no por estereótipos raciais. Beatty reescreveu e refilmou grandes partes, custando mais 5 milhões de dólares. O orçamento original era de 30 milhões de dólares. A reação negativa ofuscou os elogios da crítica. O filme recebeu uma nomeação para o Oscar de melhor argumento original, mas o seu legado permaneceu ligado à fúria e à controvérsia. Recusou Forrest Gump em 1994 porque achou demasiado sentimental. Em vez disso, realizou Ishtar em 1987, um filme que se tornou um desastre. Custou 55 milhões de dólares e arrecadou apenas 14 milhões de dólares nos Usums Hills, custando a Columbia Pictures mais de 40 milhões de dólares. As filmagens decorreram no Saara. A realizadora Elaine May causou o caos. Beatty saiu ileso com 5 milhões de dólares como produtor. Foi o tipo de saída que só alguém como ele poderia dar ileso, financeiramente, mas com a reputação abalada. Warren Beatty tinha 79 anos quando tentou regressar a Hollywood com um filme no qual trabalhava há mais de 30 anos. Chamava-se Rules Don't Apply, e ele não só protagonizou, como também escreveu, realizou e financiou pessoalmente. O filme tinha um orçamento entre 25 e 26,7 milhões de dólares quando estreou nos cinemas a 23 de novembro de 2016. Beatty esperava uma última grande aposta, mas o fim de semana de estreia arrecadou apenas 1,6 milhões de dólares. Ao fim de 5 dias, mal tinha faturado 2,2 milhões de dólares. E quando chegou o terceiro fim de semana, a bilheteira tinha caído 93%. O filme foi retirado de cartaz por completo, ainda antes do final do ano. No final, tinha arrecadado apenas 3 milhões de dólares. Recolha de 6 milhões de dólares em todo o mundo. Nem 14% do custo total. A exigência de Beatty de incluir uma versão confusa de 45 minutos não ajudou. O resultado foi um dos maiores fracassos de bilheteira da história do cinema moderno. Em 2017, foi aberto um processo exigindo 18 milhões de dólares de indemnização pelo desastre financeiro. Este não foi o único problema legal enfrentado por Beatty em 2022. Uma mulher interpôs um processo civil contra ele, com base na lei da Califórnia, que permite a revisão de casos antigos de abuso. Alegou que quando tinha 14 ou 15 anos, em 1978, Beatty, que na altura tinha cerca de 35 anos, a coagiu a ter relações sexuais durante a promoção de O Céu Pode Esperar. Descreveu múltiplos incidentes e disse que ele usou a sua influência para a manipular. Beatty não negou os fatos diretamente. Em vez disso, a sua equipe jurídica alegou que a lei era falha. O caso foi arquivado em 2023, não porque as alegações tenham sido refutadas, mas devido a um bloqueio processual que encerrou o caso de forma permanente.
sem julgamento, sem resolução, apenas silêncio, e um raro pedido de desculpas de Beatty, no qual se referiu vagamente à juventude. Após as indiscrições, o isolamento de Beatty aprofundou-se. Já se afastava da vida pública desde 2020, mas em 2025 mal saía de sua casa em Los Angeles. Um novo filme chamado As Mulheres do Castelo, que fez com a sua mulher Annette Bening, ainda não foi lançado. Fontes internas dizem que o filme está pronto há anos, mas Beatty recusa-se a avançar com ele. Faltou a importantes eventos familiares, incluindo a estreia da sua filha Ella na Broadway em 2025. Os amigos descrevem-no como frágil, esquecido e cauteloso. Teme ser visto como fraco, e alguns até comentam problemas de memória. Outros dizem que é apenas privacidade. Mas, seja qual for a razão, Beatty parece estar preso no mesmo tipo de isolamento que ele próprio interpretou, ao dar vida a Howard Hughes. O medo do arrependimento parecia persegui-lo por todo o lado na década de 1970. O produtor de O Padrinho, Charlie Bluhdorn, ofereceu a Beatty a oportunidade de produzir, escrever ou realizar o filme, mas ele recusou. Beatty disse que o livro não lhe parecia um filme. Esta decisão custou-lhe uma das franquias mais lucrativas do cinema. A saga O Padrinho arrecadou mais de $1 bilhão. Beatty afirmou mais tarde que recusar o irlandês em 2019 foi outro erro. Não conseguia afastar a sensação de que não se sentia à altura do papel ao longo dos anos. Recusou também o papel de Super-Homem, interpretado por Jack Horner, e inúmeros outros papéis. Outros teriam matado, pois ele sempre quis ter o controle total. Mas, por vezes, esse controle tinha um preço altíssimo. Quando apareceu nos Oscars de 2022, as pessoas ficaram chocadas. Tinha 85 anos e estava a tremer. Mal conseguia terminar o seu discurso. Então, desapareceu novamente. Faltou a tudo em 2024, incluindo a estreia do filme da filha. Os amigos disseram que ele estava a escrever um guião sobre a sua campanha de 1972 para George McGovern. Certa vez, chamou aquela campanha o momento mais importante da sua vida, mas o silêncio à sua volta tornou-se cada vez mais ensurdecedor. Não houve um diagnóstico oficial, mas os rumores espalharam-se rapidamente. Uns diziam que era da idade, outros suspeitavam de algo mais profundo. O nome de Beatty ainda carregava o peso da lenda, mas também carregava histórias. Chegou a brincar numa entrevista que se tinha relacionado com mais de 12 mil mulheres. Ele mencionou o mais de uma vez. Uma das histórias mais estranhas ligava-o a um suposto homenagem a Trois na década de 1970, com Elizabeth Taylor e Richard Burton. Esta história espalhou-se pelos círculos de Hollywood como fogo em palha, e há quem diga que levou ao divórcio do casal. Não há provas nenhuma confirmação concreta. Mas o fato de as pessoas terem acreditado mostra como a reputação de Beatty alimentou o mito. Em 2015, esta reputação tornou-se realidade. Um teste de ADN confirmou que Beatty tinha tido um filho com uma colega de elenco na década de 1970. Nunca reconheceu publicamente a criança. O assunto foi resolvido em privado, mas afetou muito o seu casamento. Annette Bening apoiou-o. Segundo consta depois de fazerem terapia, o nome da criança nunca mais veio a público na imprensa. Mas a história lembrou a todos que até as vidas mais reservadas deixam rastro em casa. Beatty sempre foi mais reservado. Bening criaram 4 filhos, Kathleen, Benjamin, Isabel e Ella, apesar da vida pública. Liderou Beatty e manteve a sua família protegida em 2025, quando ela se apresentou de forma inadequada na Broadway. Não o demonstrou, dizendo que era por causa das viagens ou por causa das multidões, mas as pessoas próximas afirmavam que era vaidade. Não queria que as pessoas o vissem envelhecido, embora o seu passado ainda o assombrasse. Até a sua antiga paixão, Julie Christie, aquela que o deixou em 1974, se manteve próxima. Ela e o marido ficaram na casa de hóspedes de Beatty quando ele visitou Los Angeles em 2020. Ele disse-lhe que ela ainda era a pessoa que o guiava, e essa honestidade causou tensão em casa. Christie era o seu espelho. Disse certa vez que ela foi quem moldou a sua voz artística.
Em 2025, sentado num estúdio silencioso, disse que ela ainda era o fantasma que não conseguia esquecer. A sua história começou após a apresentação à família real em Londres, em 1966, e durou quase uma década. Eram o casal mais criativo de Hollywood. Fizeram o McCabe and Mrs. Miller, em 1971. Fizeram o Shampoo, em 1975. Mas quando Beatty quis ter filhos e casar Christie, disse que não queria liberdade. Terminou o relacionamento no outono de 1974 por telefone. Ficou devastado. Chegou a prometer pagar-lhe pensão de alimentos caso se separassem mesmo não sendo casados. Ela recusou. Nunca quis ser propriedade de ninguém. O último grande filme que fizeram juntos foi O Céu Pode Esperar, em 1978. Baby recebeu 4 nomeações para os Oscars por ele, mas nos bastidores a situação era insuportável. A tensão era tão forte que a equipa conseguia senti-la. Evitavam ficar sozinhos. Aquele filme marcou o fim. Nunca mais trabalharam juntos, mas Baby não conseguia desapegar-se. Em 1982, quando lançou Reds, dedicou o filme a Christie, que lhe valeu o prêmio de melhor realizador. Foi o trabalho mais pessoal que já fez, e queria o nome dela nos créditos. Não foi apenas uma homenagem. Foi uma confissão. Mesmo 43 anos depois, em 2025, admitiu que nunca deixou de a amar. Disse que ela era a sua bússola desafiante, o seu último arrependimento. Outras feridas também não permaneceram enterradas. Em 2023, um processo veio a público acusando Beatty de convidar uma rapariga de 14 anos para a festa pós-estreia do filme Shampoo, na década de 1980. Alegou que ele a manipulou, levando-a a meses de encontros inapropriados. O processo foi permitido pela Lei Especial da Califórnia para a revisão de casos antigos de abuso infantil. Mas em 2025, um juiz rejeitou. Tudo o que chamou de alegações foram mentiras criadas para gerar manchetes, mas o mal já estava feito. A lenda de Beatty continuou a desvanecer-se, não porque as pessoas deixassem de o admirar, mas porque já não o conseguiam contactar. Estava ali algures na sua casa em Los Angeles, a rabiscar ideias, a rever filmes antigos, rodeado de memórias que não conseguia esquecer. E embora as câmeras tivessem parado de filmar, nunca deixou de pensar no filme que nunca fez, aquele em que permaneceria jovem, aquele em que Julie nunca o deixaria, aquele em que o seu rosto nunca envelheceria.